Tá, assim, cara, não veio resposta nenhuma do Lula. Foi uma fala meio vazia. Não sei se era o espaço que ele estava querendo aproveitar numa imprensa, vamos colocar a CNN, que é uma imprensa de oposição ao governo Trump. Nem a própria oposição ele abasteceu direito. Eu digo isso porque realmente, assim, essas falas foram as falas que ele falou no primeiro dia. Reciprocidade, ir ao OMC, que o Trump estava mentindo na carta. Não é isso que ele falou? Quando a gente fez a live no dia 9 de julho, aqui, semana passada, o Lula soltou a primeira resposta, era isso. E ele tá mantendo isso, ele foi à CNN pra falar a mesmíssima coisa. Novamente, todo mundo sabe da estratégia do Trump. Trump não tá fazendo isso só com o Brasil, é estratégia com vários outros países. É meio que um Blitz, ele dá um soco em você, você fica meio atordoado e ele tenta chegar ali em termos positivos pra ele. Mas, né? Veja aí, né? O Riso puxou aqui, bota aí na tela. Lula, vamos cobrar imposto das empresas americanas digitais. Sobre a regulação que avança no STF, Lula afirmou: não aceitamos que, em nome da liberdade de expressão, cometam crimes nas redes sociais. Aí, o presidente Lula afirmou que no Brasil não cederá a pressão da Casa Branca e avisa: vamos cobrar imposto das empresas americanas digitais. O presidente não explicou. Ou seja, ele tá falando que vai cobrar, botar dinheiro em cima das Big Tech. O Lula, ele tá indo também num jogo agora de... Não sei se é por... o estilo bêbado, né? Existe aquele Kung Fu... Já viu o Kung Fu bêbado, né? Tô bêbado, aí dá um soco. Logicamente, Kung Fu não é uma arte marcial séria. Espero que vocês não fiquem bravos, lutadores de Kung Fu. Não é uma arte marcial assim, pra você ganhar uma luta contra um lutador de uma, sei lá, de Muay Thai e tal, mas é legal o lance do bêbado, né? Então eu não sei se o Lula tá falando isso como isso, eu tô bêbado, ou se ele só tá se esquecendo, é uma coisa claudicante. Porque ele tinha falado primeiro em aumentar a tarifa, depois ele falou que não ia aumentar a tarifa, e que ia o OMC, depois que não ia, depois que ia aguardar. E agora ele tá falando em taxar as empresas de Big Tech, tá? O que eu acho? Vou levar aqui vou jogar aqui meu jogo aqui, raciocínio. Lula fará pronunciamento em rede nacional nesta quinta-feira sobre tarifaço de Trump. Riso, olha só. O Trump, muito a pedido do Eduardo, do Paulo Filho, muito nome da amizade, ou melhor, da relação político-estratégica que ele tem com a família Bolsonaro aqui, ele colocou como um dos temas centrais na questão do tarifaço, mesmo a gente sabendo que é uma questão que envolve BRICS, envolve política comercial americana, principalmente, mas ele botou esse tema, que é o tema STF, Bolsonaro e empresas americanas, certo? Certo. Pro STF e pro PT, é bom que a briga fique no campo da tarifa e BRICS, ou que a briga fica no lance de interferência na justiça brasileira e na soberania do Brasil? Então, quando o Lula responde, ele falando que vai tarifar a Big Tech, ele tá levando pro tema que é interessante pra ele. Porque é o tema em que o Trump vai o tempo todo ter que responder de modo a parecer que está interferindo no Brasil. O que valida ainda mais o discurso do Lula sobre o quê? Soberania. O Lula, em certa medida, a estratégia que envolve Eduardo Bolsonaro, tal, essa estratégia do tipo, o Trump está liberando o Brasil, que foi a ideia de misturar uma coisa que o Trump faria de qualquer forma com o interesse da família, ele entrega pro Lula o discurso. Então o que o Lula tá fazendo? Olha só que a malandragem estratégica. O Lula alimenta. A resposta tipo, eu vou taxar Big Tech. Repara que ele nem sabe como vai taxar, qual o instrumento que ele tem à disposição pra taxar, ou quanto ele vai taxar. Ele só falou que vai taxar porque ele vai jogar uma isca pros Estados Unidos falarem: não, porque Babarima quer mexer na minha soberania, eu sou um país soberano, eu posso taxar o que eu quiser. Então eles vão pra um jogo, tá? Que eles atraem os Estados Unidos pra justificar a ideia de que o Lula é defensor da soberania brasileira. Sacou? Sim. Não te parece isso? Ou vocês assim, não te parece isso no jogo? Pro Lula é muito bom levar a luta pra esse campo. E não pro campo que rolou agora, que você deve ter visto, dos BRICS, da OTAN. Quando o cara da OTAN falou: não é pra fazer negócio com a Rússia não. É ruim. Não é muito defensável da parte do Lula. Tô com o camarada Putin aqui. Não, sai desse campo. Esse campo não é bom. Joga pra esse campo aqui, que é o campo da soberania. Tô maluco ou faz sentido? Tô maluco ou faz sentido? O Thiago Leal, que é médico, falou: sou médico, sua lentidão, em parte, pode ser uma saturação mais baixa, em parte a própria resposta inflamatória do corpo. Eu tô achando que são as duas coisas. Faz sentido mesmo. A lentidão é um saco. O que acontece? Por coincidência, eu não acho que isso vai se sustentar por muito tempo, mas por hora, o Lula, ele ganhou um pouco de popularidade, e o nosso querido Renato Lange estava mostrando a pesquisa que saiu, o Lula ganhou popularidade no Sudeste, né? O Lula aumentou a popularidade no Sudeste, que é uma população, vamos dizer, mais atenta politicamente aí, e que tá mais em disputa, esteve mais em disputa na eleição em 22, tipo, as pessoas, o Trump tá se metendo no Brasil.
2, o Lula sentiu cheirinho que esse discurso de Lula defendendo o Brasil tá pegando bem. O Rizzo mostrou ontem na live 60% de aprovação sobre o discurso de política externa do Lula, ou seja, ele tá com 60% de aprovação no discurso dele tratando esse assunto. O Lula foi e convocou cadeia, bota aí na tela. O Lula convocou cadeia de rádio e TV para fazer um pronunciamento hoje sobre o tarifaço, ou seja, o Lula achou um discurso e agora vai querer surfar. O Adilson Lúcido falou, maluco e certo ao mesmo tempo. Não, maluco sim, mas eu acho que tá certo isso aqui, porque me parece o caminho mais interessante para eles. Fustiga os Estados Unidos na área em que os Estados Unidos, quando derem a resposta, vão parecer que estão violando nossa soberania. Isso do ponto de vista do direito internacional, inclusive na forma de, vamos dizer, justificar ações deles em organismos internacionais, ou mesmo contra as nações, fazem eles, Lula, parecerem os adultos na sala. Concordas, Rizzo? Ou acha que eu estou exagerando? E pra dentro, parece assim, tem um cara, esse Trump, que tá se metendo no nosso assunto interno aqui, e, vamos se defender aqui desses caras, certo? Veja, outra coisa, quando o Rizzo tá agudo, é bom. Volta lá pra aquele gráfico. Ou você quer começar por esse? Um liga no outro. Tá, beleza, ó. Aqui, ó, as eleições do Canadá em 2025, probabilidade de vencer a maior parte dos assentos. Veja, os conservadores estavam, assim, bem à frente dos liberais, que são esquerdistas, certo? Ali, Trump elected no final de outubro, começo de novembro de 2024. Sobe até um pouco os conservadores vão ali. No Trudeau resigns, né? Saiu o Trudeau. E aí, viramos o ano. Você vai ver que a partir do momento que o Trump entra, que é no meio de janeiro, começa a inflexão de queda. Onde está essa inflexão de queda? O Rizzo vai lembrar. Então, logo o Trump ganha, começam os influenciadores e o próprio Trump e todos os aliados deles falando em anexar o Canadá. Aí, apontar a sanção sobre o Canadá e anexar o Canadá. Você lembra disso? O discurso, nós vamos anexar o Canadá, anexar o Canadá, anexar o Canadá. Aí a direita canadense, que ela é muito próxima, ela é muito ligada à própria direita americana, e que tava ali crescendo junto com o trumpismo, a direita canadense, tipo assim, os nossos aliados americanos estão falando em anexar a gente. Você lembra disso? Lembro. O Trump foi e dane-se. Volta lá pro gráfico. Então desde que o trumpismo assume e começa a vir com aqueles papos, e aí depois tem a imposição de tarifas, plum, acontece ali, ó. É virado o jogo. E a esquerda vence. E a esquerda tem mais aprovação do que a direita lá. Então quando falam, olha, a direita, nos últimos lugares em que houve interferência do Trump, houve Trump brincando de geopolítica, a esquerda se beneficiou, tá parecendo que há um padrão. Eu não sei. Como há uma crise econômica grande vindo no colo do Brasil, eu não acho que a situação do Lula tá fácil, eu nem acho que talvez seja sustentável no médio e longo prazo uma alta do Lula de popularidade por conta desse caso. Mas não acha que uma coisa vai ligar na outra agora? Do tipo assim, olha só, a crise começou, entre aspas, né? Depois que o Trump telefou a gente. E que o Bolsonaro defendeu. Cara, sim, bom ponto. O Sidônio agora deve estar falando isso. Tipo, esses caras tá ferrando o Brasil, agora o Trump tá ferrando, a gente tava fazendo a lição de casa, tava taxando os ricos, tava fazendo a economia crescer, o povo comer picanha, eu ia dar energia elétrica pras pessoas, aí veio o Trump e começou a destruir tudo junto com o Bolsonaro, destruíram tudo, a gente tava fazendo o povo comer carne, e aí tava destruindo tudo, agora destrui tudo, mas nós estamos lutando, vamos lutar de vocês pra lutar contra esses caras. Realmente, Rizzo, realmente. Veja a outra matéria que você colocou citando, né? Outro lugar que realmente essa mesma ladainha rolou foi no México. O México, mesma coisa. Então, pode ser. Logicamente, a vida política não é uma ciência exata, não dá pra fazer regra de 3. Assim, foi assim, lá vai ser aqui. Mas certas tendências te dão uma capacidade de prever, né, algumas consequências. E, cara, sei lá... Assim, vocês não concordam que o Lula tá saidinho chamando cadeia nacional de rede de televisão pra fazer um pronunciamento sobre isso? É porque ele acha que encaixou o discurso. É uma situação muito terrível que a gente vai passando, tá, cara? O Lula, há um ano antes da eleição, da sua primeira reeleição, tava com o mensalão explodindo. Sim, e o cara eu me lembro muito bem disso. E o cara reverteu. Aí agora os caras ainda, pra melhorar, botam uma ameaça externa no Brasil. E mais, assim, é que isso ainda tá na investigação. Se o Trump resolve mexer com o Pix,
Só pra lembrar, tá? O argumento do Trump com o Pix é bem vazio, tá? O Beraldo ontem no meio da... Eu não vi. Ele me mandou ontem, tipo assim, 2, 3 opções de sistemas de pagamento similares ao Pix que tem nos Estados Unidos. Eu fico preocupado, porque assim, o Lula... Sabe quando ele junta... Sabe, assim, seu time tá perdendo, e aí você junta... Seu time tá perdendo de 3-0, entendeu? Tava meio que 3-0 pra oposição em situação econômica contra o governo Lula. O Lula não conseguia atacar, não conseguia fazer gol. Então ele toma um gol do Congresso, um gol da crise econômica, sabe? Viu o INSS? Isso. Aí ele tá perdendo. Aí veio agora, tipo assim, o outro time ficou animado e foi muito pra ataque, quis fazer um golaço aí. Vamos aproveitar, vamos livrar o Bolsonaro com o Trump. E aí, aquela coisa que o técnico deu uma juntada, o Xandão, o técnico falou, Lula, vem por aqui, ó. Vamos por aqui. É o seguinte, eu vou segurar, vamos aproveitar agora essa hora, eu vou segurar o IOF. Eu vou segurar, você sobe o F, Haddad ataca por ali, vamos aumentar a taxação. Lula, vai pra cima do Congresso, não deixa aumentar o número dos deputados. Vamos juntar o time, bloca direitinho e tal. O que acontece? Lula vai e mete o contra-ataque 3-1. Então o Lula fez um gol e o outro time ficou meio atordoado. Sabe por quê? O outro time tava tanto no já ganhou que os jogadores começaram a brigar. Aí o Tarcísio tava brigando já com o Nicolas, tava brigando. Começou, o outro time tava no já ganhou. E o Lula foi lá e meteu um 3-1 e o time encaixou. Encaixou o técnico Xandão. Não, tá aqui, tá. Não sei se você tá sentindo isso. Opa, podemos virar esse jogo. É 3-1, tem jogo, cara. Se eu fizer mais um, é 3-2, vamos pro sufoco pra cima dos caras. E me parece que é isso que tá rolando. Deu uma ajeitada no time dos caras. Os caras ajeitaram o discurso. Foi dado um discurso pra eles. Mudaram a formação? Totalmente. E eu volto a colocar o fato do Alexandre de Moraes ter tomado uma medida que do ponto de vista jurídico é indefensável, que não vai dar pra ter jornalismo, não vai ter pra ter ninguém, e que é, Riso, se não uma ruptura, assim, um choque que vai doer muito com o Congresso, porque assim Congresso, a tua opinião e merda é a mesma coisa. Ou seja, não vamos esquecer que o STF, ele é próximo das lideranças do Centrão. O STF virou pro Centrão e falou... Até porque, volto pro que eu falei no começo da live, o Centrão tá tentando proteger o STF de um ataque institucional americano. O Tarcísio tá? Ninguém tá. O STF tem o Lula. Por isso que eu falei isso no começo da live. É o regime que tá sob ataque. Se o STF não ajuda o Lula e o Lula não ajuda o STF, eles estão lenhados, eles só tem um ao outro. Então, o STF viu que o governo Lula estava... Eu preciso colocar, o Lula estava desesperado, o Haddad estava desesperado com o negócio do IOF. Toma aí, respira. Então eles ganharam um respiro. Então, pra mim, eles blocaram, arrumaram, né? Olha aí, ó. Só pra você entender. Governo precisará de 86,3 bi em receitas extras em 26, mesmo com o IOF, calculou Tesouro. Vocês estão entendendo o tamanho do problema? É muito grande o problema. É muito grande, é muito maior do que a galera imagina. E eu não acho que o governo vai conseguir sair dessa fase, mas o governo não morre. Por quê? Vamos colocar aqui. O IOF, tá? Ia ser... Olha o seguinte... Quando teve a vitória do IOF, era o 3-0, entendeu? Ah, isso, resolvi. Foi o seguinte, ó. O IOF era o 3-0, e aí o time ainda foi todo... Vamos fazer gol de bicicleta, vamos pegar o Bolsonaro. O Bolsonaro foi pra aquecimento lá, o Trump deu uma roupinha pro Bolsonaro. Vou fazer gol aqui, ó. Vou fazer gol com o Eduardo. Aí o time desorganizou, anularam o gol do IOF, virou 2-0, e o Lula meteu um gol agora. Aí 2-1. Placar perigoso. Placar perigoso, é isso. Pronto, melhoramos a questão futebolística. Anularam o gol do IOF, Lula volta... Opa, não estamos tanta desvantagem assim, dá pra recuperar. E mete-lhe um gol ali. E enquanto isso, o jogador Eduardo Bolsonaro, que fez uma substituição e entrou em campo, tá lá brigando com outros jogadores. Gostou dessa análise? Assista a live do iDetalhe no canal do MBL Live TV ao meio-dia. Para mais cortes como esse, se inscreva no Pela Missão.